Boa tarde, povo de Deus. Nesse exato momento, ao meio-dia, estamos aqui novamente para fazer a primeira oração do meio-dia desse ano de 2026. Nós estamos exatamente numa quinta-feira, 8 de janeiro. E eu, como homem de Deus, vim aqui levar uma palavra vinda do Senhor para o teu coração. Talvez você está amargurado, angustiado. Talvez você está vendo mais uma semana terminar da mesma maneira que começou. Porque é assim a vida daquele que não conhece a Deus. Mas Deus é rico em misericórdia, que Ele me trouxe novamente aqui para falar desse grande amor que Ele tem por você e por mim. Por isso você vai pegar o seu copo com água e você vai trazer para perto de você. E juntos nós vamos unir a nossa fé e nós vamos clamar ao Deus do céu como Elias clamou ao meio-dia. E nesse exato momento, você vai fechar os seus olhos e você vai pensar somente no trono da graça de Deus. Esqueça a sua manhã e pense somente em Deus. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui eu estou, Senhor, mais uma vez de volta nesse canal para fazer o clamor do meio-dia. A tua palavra diz que ao meio-dia a sunamita tinha a morte no meio do joelho e ao meio-dia morreu o filho dela. Quantos sonhos, Pai, já morreram ao meio-dia? Quantas pessoas já perderam o seu ente querido ao meio-dia? Porque ao meio-dia é o horário que Satanás mais trabalha. Mas também ao meio-dia Elias clamou e fogo desceu do céu, Pai. Por isso eu clamo a favor desse que saiu o dia todo hoje, Pai, e não conseguiu apanhar nada como Pedro, porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Eu clamo por essa mãe, meu Pai, que já não sabe mais o que fazer com essa filha rebelde, com esse filho envolvido no crime, nas drogas, Pai. Entra nesse lar. Entra com teu poder, Pai. Entra para restaurar. Entra para mudar. Entra para tirar as vergonhas dessa família. Esse pai que olha para os seus filhos e não tem o que dar, Pai. É meio-dia. Muitas mesas agora se encontram vazias. Mas o Senhor é um Deus que não chega atrasado e nem adiantado. Chega sempre na hora certa com a solução, Pai. Assim como o Senhor colocou aquele casal ainda há pouco nas minhas mãos, como ele mesmo confessou, a esposa muda e surda desde nascença, mas mesmo assim, Pai querido, o amor que ele tem por ela é muito grande. E eles estão há mais de 50 anos juntos. Quantos relacionamentos que começam de manhã e terminam à tarde, porque não tem a direção do Senhor, meu Pai. Quantas famílias estão se acabando, não sabe quem é pai, quem é filho, é só confusão, desde que amanhece o dia. E aonde não existe paz é porque Satanás se encontra lá, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui orar por aquele que se encontra numa UTI, numa CTI, aquele que já não sabe mais para onde ir, Pai. Muitos são aqueles, meu Deus, que estão perdidos, que estão sem direção, mas o Senhor é o Deus que quando opera, ninguém impede o teu agir. Então age, Pai, nessa loja que antes vendia e hoje já não vende mais.
E o proprietário já pensou até mesmo em fechar a porta, porque ele não consegue, Pai, arcar com os compromissos, com os trabalhadores e com aqueles fornecedores. Aquele, Pai, que todos os dias saía e trazia o alimento para sua casa, mas hoje ele sai desde cedo, Pai, e volta da mesma maneira que foi. Por isso visita ele agora. Visita e tira a angústia, tira a tristeza, tira a preocupação, tira a solidão, Pai. Faz um milagre acontecer. Muda o cativeiro dele, muda o cativeiro dela. Esse, Pai, que parece que tem uma sociedade com a farmácia e com o laboratório. Tudo que ele pega é para levar para Satanás nos remédios, nos exames, Pai. Repreende essa doença maldita. Repreende esse mal da vida dele. Que ele possa, Pai, usufruir daquilo que o Senhor deu para ele. Porque como diz a tua palavra, se quiseres e me ouvires, comerei o melhor dessa terra. Mas se fores rebelde, será destruído, Pai. Muitos buscam a sua própria destruição por causa da rebeldia. A tua palavra diz que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. O Senhor perdoa o feiticeiro, mas não perdoa o crente rebelde, Pai. Por isso eu estou aqui. Eu vim hoje aqui, depois de muitos meses de gravar a oração do meio-dia. É a primeira oração do canal desse ano de 2026, Pai. Que essa oração possa entrar nessa casa. Que essa oração possa entrar nessa vida e venha mudar, venha restaurar, venha transformar, Pai. Venha fazer a diferença, porque a tua palavra diz que tem que haver diferença para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem, Pai. Por isso, eu clamo aqui, Senhor, pelo Marivaldo, que se encontra lá na ilha do Marajó, que daqui a pouco ele estará ouvindo essa oração. Eu clamo aqui pelo Juca, Pai, que também se encontra lá na cidade de Moaná. Vai ao encontro deles agora, Pai, e faz um milagre na vida dele, restaura a saúde deles. Em nome do Senhor Jesus, muitas são as pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, que não têm paz, como aquela jovem, Pai, que eu acabei de falar com ela ali no laboratório. Quem olha para ela pensa que ela é uma pessoa perfeita, mas mesmo ela sendo tua serva, não dormiu a noite inteira. São muitos os problemas que têm atormentado o povo desse mundo, Pai. Mas o Senhor é um Deus, o Deus que veio para dar paz, o Deus que veio para alegrar. A tua palavra diz que o Senhor veio para trazer vida, e vida com abundância, Pai. Eu te apresento aquela família, Pai, lá no interior de Concórdia, que o Senhor colocou nas minhas mãos. Daqui a pouco eu vou estar mandando o link do canal para todos eles lá, para que eles se inscrevam no canal e recebam todos os dias oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz que nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura, e a melhor maneira que o Senhor me deu agora foi de voltar a pregar a tua palavra no canal, Pai. E eu estou aqui, Senhor, levando até esse povo. Eu não sei aonde vai chegar essa oração. Eu sei que o YouTube é no mundo todo, Pai. Mas eu creio que aquele que ouvir essa oração será tocado pelo teu poder, será curado, será liberto, e eles vão contar um grande testemunho, porque aonde o Senhor está, a bênção está. E eu vim hoje aqui, meu Pai, com o coração cheio de alegria, para orar por esse aflito, por esse que está desempregado, por esse que está endividado, que já não sabe para onde ir, Pai, já não consegue nem dormir. Mas o Senhor é um Deus que quando o Senhor opera, ninguém consegue impedir o teu agir. Então age, Pai, age para mudar a situação, age para libertar, age para restaurar, faz o impossível acontecer nessa casa.
Faz o impossível acontecer nesse estabelecimento e muda o cativeiro, muda a sorte dele como o Senhor mudou a sorte de Jó, Pai. Em nome do Senhor eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Te apresento, meu Deus e meu Pai, esse copo de água. Coloca uma unção de cura e uma unção de libertação nessa água. Quando alguém tomar dessa água, onde ele estiver, que todo mal venha sair e que ele seja curado e liberto para a glória de Deus. Amém, amado. Que você tenha certeza que Deus, através dessa oração, te alcançou. E creio que Ele vai dar muitos frutos. Essa oração vai mudar a tua vida. Não importa o tamanho do teu problema, não importa a tua situação, não é maior do que a mão do meu Deus. Por isso, creia somente que o resto quem faz é Ele. Antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu peço que aí embaixo você se inscreva no canal e dê um like aí no canal, que vai ajudar muito o canal crescer no YouTube. É só isso que você tem que fazer lá naquela parte vermelha. Toque lá, automaticamente você já está inscrito no canal e você vai ver a mão de Deus na tua vida. Amém? Agora, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai abrir no último livro de Lucas, na última folha de Lucas. Lucas 24, o versículo é Lucas 24, o título é Jesus aparece aos discípulos. Você já imaginou, meu amado e minha amada, o próprio Jesus aparecer para você agora, nessa situação que você se encontra? O que você pediria para Ele se nesse exato momento o Senhor Jesus aparecesse aí no teu quarto, aí na tua sala, no teu trabalho? O que você pediria para Ele? Então vamos entrar diretamente na palavra. O título da mensagem é Jesus aparece aos discípulos. Falava a eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: que a paz esteja com você. Aonde não existe paz, quem reina é o diabo. Então os discípulos aqui estavam aflitos, estavam trancados, porque o líder dele, o nosso Senhor Jesus, tinha sido morto. Mas ele tinha falado muitas das vezes para os seus discípulos que ele tinha que passar por isso, que ele ia padecer, que ele ia ser morto, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar, como ele ressuscitou. Só que muitas das vezes a gente não leva a sério o que Deus fala com a gente. E aí o preço é alto. O preço é alto. Jesus falou para eles ainda quando eles estavam junto, quando eles caminhavam junto: o Filho do Homem tem que ir para Jerusalém, ele tem que padecer, ele vai ser cuspido, ele vai ser morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas eles se esqueceram. E não é diferente hoje em dia. Satanás tem roubado do coração de muitos crentes, ou talvez nem seja mais crente, as coisas de Deus. E fica enchendo as imundícies do mundo. Quando vem a tempestade, ele não suporta, ele não aguenta, porque ele está vazio. Então Jesus, ele aparece para os seus discípulos e diz: paz esteja com vocês.
Talvez você que se encontra agora numa UTI, é isso que está precisando, de paz. Você que não consegue dormir, Deus está dando a paz dele para você, para que você possa dormir. Você que não tem sossego, você que já não sabe mais o que fazer, Jesus está dizendo: paz esteja convosco, porque aonde chega a paz, o mal tem que sair. E eles, porém, ficaram assustados e com medo. É assim que está a vida de muitos. Assustado, com medo. Tem medo de tudo, só não tem medo de Deus. É assim que tem alguém em algum lugar agora, assustado com a situação, com medo de não pagar aquela conta, com medo de abrir o resultado do exame e tá lá uma notícia que ele não queria ver, com medo de perder o seu cônjuge, com medo do marido ir embora, com medo da esposa ir embora, porque aonde está o medo, Satanás está reinando lá. E a Bíblia diz que Jesus aparece e fala para eles: paz esteja com vocês. E eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando, olha só, igreja, pensando que estavam vendo um fantasma. Para muitas pessoas, Jesus, até para crente, é um fantasma. Por que fantasma? Porque fantasma ninguém vê. Tem muitos crentes que nunca viram a mão de Deus na vida deles. Para o mundo não adianta nem falar. Para o mundo Jesus não existe. E o que não existe é um fantasma. Se fosse aqui alguém incrédulo do mundo, poderia ter. Mas os próprios discípulos, com medo, assustados, achavam que Jesus era um fantasma. E é assim que ele tem se parecido para muito, como um fantasma. Ou seja, não existe. Mas ele existe e ele está perto de você, só esperando você clamar para que ele venha acalmar essa tempestade da tua vida, para que ele venha libertar o teu filho, o teu marido do álcool, da jogatina, a tua filha da prostituição. Você só tem que clamar. Jeremias 23, clama a mim que eu te respondeste-ei. Deus não vai clamar por você e nem por mim. Mas se você clamar, ele te responde. E ele fala aqui: por que vocês estão assustados? O que está te assustando, meu irmão, hoje? O que está te assustando, minha irmã, hoje? É uma dívida? É uma doença? É uma depressão? É algum problema com teu vizinho? Ele resolve. Isso para ele não é nada. Por que vocês estão assustados? E por que surge dúvida? É a maldita dúvida que pertence a Satanás. Deus está dizendo que a pessoa está curada, que ela está liberta. Deus está falando através do homem de Deus que está abençoando, mas a dúvida está no maldito coração. Ou você crê em Deus, ou você crê no diabo. Nos dois você não pode crer. Ou você serve um, ou você serve o outro. E Jesus deu uma limpada bem forte nele. Porque surge dúvida no coração. É o coração maldito que tem levado muitos crentes a cair. A dúvida de Satanás. Por que surge dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos. Jesus teve que mostrar as mãos aonde os pregos foram cravados.
para que um tal de Tomé acreditasse que era o mesmo Jesus que andava com eles, o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, o mesmo Jesus que ressuscitou Talita, filha de Jairo. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toque em mim e veja que é verdade. Como hoje você pode tocar em Jesus, meu amado e minha amada? Através da sua fé. Através da sua fé você toca nele agora e esse problema, essa doença, essa dor vai para o inferno e você será livre. Toque em mim e veja que é verdade, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, o espírito, ele não tem carne e não tem osso. O espírito, ele não come, ele não dorme, porque a própria palavra está dizendo que é um espírito. Tem dois espíritos. Qual você está servindo? O Espírito Santo ou o espírito imundo que é Satanás? É a gente que escolhe. O próprio Jesus está dizendo: veja você mesmo, vendo o que eu tenho. E aí, quando eles viram isso, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Às vezes a gente só se lembra dele, do nosso Senhor, na hora da necessidade, na hora que o negócio aperta. Então ele disse: veja se tem alguma coisa para comer. Tem pessoas que nesse exato momento, em algum lugar, não tem nada para comer. Mas se você clamar a Deus, e se você buscar Ele, Ele supre as suas necessidades. Porque no livro de Isaías 55 está escrito que quem tem Jesus não precisa de dinheiro. Quem tem Jesus compra leite e mel. E é isso que eu vim hoje aqui trazer para você, essa palavra. Talvez você está aflito, talvez você está preocupado, talvez você já não sabe mais o que fazer. Mas crê somente como Jairo fez. Crê e você verá a glória de Deus. Amém? Tenho todo uma boa tarde, um ótimo almoço e que a santa paz do Senhor Jesus esteja convosco. E eu estarei aqui hoje, às 3 horas da tarde, levando mais uma mensagem para o seu coração. Amém? Fique em paz e até breve.